Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado, você que acompanha o nosso canal. Obrigado você também que está chegando hoje. Aproveita, ativa o sininho aí das notificações, se inscreva no canal e dá uma navegada aí que tem bastante conteúdo. Durante toda a semana tem conteúdo no canal Tarefeiros. Então, é importante que você acompanhe, faça o seu comentário e ajude o nosso canal a crescer ainda mais. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182, e é muito importante que você ligue lá para saber os dias de atendimento, agendar o seu tratamento e informações sobre os tratamentos que a casa oferece. Então, o telefone está sempre no vídeo e a gente repete aqui em 0DDD de São Paulo, 26066220 ou no 26056865. Bom, dados os nossos recadinhos, a gente pede licença para você, para o mentor do teu lar, da tua família, para que nós possamos adentrar na tua casa, convidando ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe da Luz, a Nossa Senhora, ao Dr. Antônio e toda a sua equipe médica, para que nesses momentos de paz, de conscientização e de proteção, nós possamos aprender um pouquinho mais sobre essa subida existencial reencarnatória. Então é nessa certeza que nós vamos dando início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje o Maurício e o Ronaldo não puderam estar conosco, mas logo eles estarão de volta, foram tirar aí uns dias de férias. Bom, mas estou na melhor companhia do meu amigo Carlos e hoje a gente vai falar de subida existencial. Tá subindo os degraus da tua existência e como que você tá? Conta para mim. O doutor Antônio sempre fala da gente subir a montanha, né? Ou de cada degrau que a gente sobe, mas o que quer dizer isso? Você já refletiu, né? Sobre essa metáfora que ele fala, porque o que isso quer dizer, né? Quando a gente fala dessa jornada da existência e toda a sua complexidade, todos os seus desafios, as buscas, o significado de propósito, é isso que ele vem falar, na verdade, desses degraus, né? De você se superar. Se a gente pega a lei da evolução, a lei do retorno, tudo isso está ligado com essa subida. E nela, às vezes, a gente tem que pensar assim: a gente está cansando demais na subida? Se a gente está cansado, por que é que a gente está cansado? Você já se perguntou? Será que você não está levando bagagem em excesso? Ou será que você está querendo correr, né? Subir 2 degraus ao invés de um de cada vez? Ou será que você não está se preparando para subir, né? Porque quando a gente vai se preparar, por exemplo, para uma maratona, você tem que se preparar a sua resistência física, sua resistência muscular. Existe todo um contexto para que chegue até o dia. E você, na sua existência, você está se preparando todo dia com a tua fé, com a tua perseverança, com o teu equilíbrio, para que os degraus da vida não se tornem montanhas. Na verdade, que às vezes a gente faz de um degrau uma montanha, muitas vezes, né? Porque, não sei você, mas quando bate o desespero, eu não consigo, eu não quero, eu não vou, é difícil, não é para mim, será? Nada na existência, e isso é uma outra fala do Dr. Antônio, é em vão, né? Que a vida, ela sempre vai trabalhar, a vida, Deus, o plano espiritual, sempre vai trabalhar para que nós possamos crescer. E ela vai te colocar em situações as quais você
tem condições de se superar. O problema é que às vezes a gente se sabota, né? O problema é que às vezes a gente também deixa a preguiça, o comodismo, se vestir uma máscara de segurança ou de comodidade e não dar o passo à frente. E como o objetivo é a gente evoluir, quando dá uma apertada, falar assim, vai, que já está na hora, a gente chora, né? A gente reclama, a gente se desespera, mas a subida, ela é para todos. E todos nós vamos subir todos os degraus da existência no nosso respectivo tempo. A diferença, e isso é muito importante, é saber que o número de degrau que eu subi não é o mesmo número de degrau do Carlos. E a velocidade que eu estou subindo, às vezes, também não é a mesma velocidade do Carlos. E ser justo, ser bom e você ter noção que você está subindo de uma maneira legal é, inclusive, respeitar o momento do outro, né? O degrau que o outro conseguiu subir, o tempo que ele levou para subir, né? Porque muitas vezes na nossa vaidade, isso é vaidade, sim, a gente quer que o outro suba na mesma velocidade que a gente, da mesma forma que a gente subiu, e às vezes não é assim, porque todos vamos chegar lá em diferentes tempos, em diferentes momentos, porque essa é a evolução. A minha história, o meu contexto, e não estou falando só desta existência, né? Mas de todas as existências que a gente acredita já ter vivido, não é a mesma do Carlos, do Maurício, do Ronaldo, ou de qualquer outra pessoa. Então, como exigir ou querer que a subida seja da mesma forma, a resistência física seja da mesma forma, ou a resistência espiritual, seja como você quiser, já que a gente está falando de metáfora, seja no mesmo tempo. O fato é que nós subiremos. As afinidades que nós temos é algo que auxilia e que muitas vezes parece ser um caminho semelhante, mas não é igual. Não é igual, porque se você filtrar bem, mesmo aquela pessoa que é muito assim, parece você fala que é irmão de Mônada, que é o seu gêmeo espiritual, se você filtrar bem, a subida dela ainda assim é diferente nos desafios, porque a história dela é outra. Bom, mas para falar um pouquinho de o que você leva na sua bagagem, quem que você está levando, de que forma você está levando, de que forma você está subindo cada degrau da sua existência. Eu vou chamar o meu amigo Carlos para ele falar um pouquinho aqui, tá bom? Qual é a bagagem que você está levando? Vamos falar um pouquinho, Carlos? Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal que nos assiste. Essa analogia de subir a montanha com a nossa existência, com a busca da consciência, da evolução, do aprendizado, ela é muito bacana e ela nos permite muitas metáforas, né? Você já foi feliz e usou algumas, e eu vou usar algumas outras, que é essa mochila que você falou, né? O que que eu vou carregar na minha mochila para ela não ficar pesada, né? Obviamente que seria muito inteligente e sábio nós colocarmos só bondade, humildade, sabedoria, paciência, só coisas leves dentro dela que iriam nos auxiliar muito, né? Mas a gente não consegue ainda ter essa mochila
tão leve. É o que devemos buscar, né? É o que devemos buscar, deixar essa caminhada mais leve. Mas só a questão da analogia, né? Se a gente pensar que precisamos sair do pé da montanha, vamos pensar como é difícil entender, né? Toda vez que você olha, e eu já tive algumas experiências, não sou exatamente uma pessoa aventureira, mas me aventurei a subir grandes morros, literalmente, e você nunca imagina qual é essa distância, né? Eu me lembro que uma vez eu estava perto de um pico que eu queria ir, eu andei 3 horas e o pico continuava na mesma distância de que quando eu tinha saído 3 horas antes. Então, quando você está embaixo, você não tem uma percepção exata de como é esse caminho. E se você fizer essa analogia da física, de você não entender essa distância exatamente, o quão ela é difícil, é a mesma coisa quando a gente começa lá a vida simples e ignorantes e sem entender esses caminhos direito. Muitas vezes a gente vai por caminhos que a gente acha que é um atalho bom, que vai facilitar. Só que ele está cheio de armadilhas do ego que nos fazem muitas vezes escorregar e cair. Porque eu vejo aquela pedra, uma pedra grande, uma pedra que pode ser uma pedra de eu vencer uma deficiência moral minha, ou pode ser uma pedra de uma doença minha ou na minha família, ou pode ser uma pedra que foi uma perda muito grande que eu não consigo lidar emocionalmente e muitas vezes eu quero dar a volta na pedra. Dá para dar a volta? Às vezes dá, às vezes não dá. Às vezes você precisa quebrar aquela pedra. E aí você precisa ter a picaretinha da paciência na tua mochila, né? Então, como você falou, é diferente para cada um. É uma subida, porque nos requer esforço mental, emocional, mas não estamos sós. As pedras no caminho vão ser diferentes. A capacidade de passar vai ser diferente. Ela vai ser em estágios e você pode colocar os estágios como as existências nossas, em diversos reinos, inclusive, não necessariamente depois de nos transformarmos em seres individualizados, né? E eu vejo ela como subidas e platôs, né? E esses pequenos platôs são esse conhecimento que você vai angariando. E você olha para trás e fala: poxa, eu já passei por ali. E foi assim. Vai servir para frente? Talvez não. Mas cada vez que eu subir, eu vou tendo uma visão maior que eu não tinha lá embaixo. Que é o que muitas vezes o doutor Antônio fala. Bom, algumas coisas vocês já sabem, que vocês já deram esses passos e subiram. Vai ser igual para frente? Provavelmente não. Vai ficar mais difícil. Mas eu já angariei um calçado. Eu já entendi que aquele atalho pode ser escorregadio. Eu já bebi na água do refazimento de encontrar amigos. Então, são coisas que vão nos fortalecendo para subirmos isso que é o ganho de consciência. E cada vez que eu atinjo um desses platozinhos, eu tenho uma consciência melhor. Significa ainda que eu não posso deslizar? Não, não significa. Mas significa que eu já tenho o que eu não tinha no começo, experiências. Ah, poxa, olha, aquela planta, tive fome, aquela planta não dá para comer. Eu comi uma vez, me deu uma alergia, né? Aquela água que parecia límpida, aí vem o nosso egocentrismo, né? Deus colocou água limpinha para mim beber, ela estava com bactéria ali, tinha, né? Então, às vezes a gente acha, não, tá tudo, né? Então, precisa tomar muito cuidado. Porém, é uma jornada fantástica. E cada vez que a gente vai evoluindo, nós vamos entendendo e vamos tendo a capacidade. Toda vez que eu paro para descansar num platô, que aí eu vou colocar uma analogia como fosse entre uma existência e outra, eu tenho o tempo para revisar o que eu vou levar nessa mochila e para escolher o que eu vou levar. E até Deus é tão bom que coloca, bom, nessa próxima jornada vão vir essas pessoas que vão ajudar a puxar esse teu lado ruinzinho e deixar meio de lado para você conseguir ir mais rápido, mas não mais rápido que você tropece, como você tinha dito.
E é muito bacana, porque é uma escalada que nós não subimos sozinhos, né? Tem grupos que vão subindo, que são os nossos espíritos afins e que vêm gerações e gerações. Mas às vezes uns vão mais rápido, outros vão mais devagar, como você falou. E às vezes eu preciso escolher entre deixar aquele que me atrasa realmente de lado ou aquele atraso me é necessário para eu desenvolver a caridade verdadeira. Ou o tempo que eu perder com ele é passível de perder ou não? Pode ser que não, por isso que você vai ter mais de uma existência para entender. Pode ser que seja só um artifício para você não conseguir. E pode ser que seja outro que é para você aprender essa unidade. E essa unidade é muito importante. E aqui eu vou fazer mais uma analogia que me veio aqui na ideia, como intuição, que é qual o papel do nosso mentor nessa subida? Será que ele não serve de papel como um guia quando você vai para uma região que você não conhece e o guia já passou por aquilo, ele fala: olha, ali é bacana, mas ali você não chega por aqui. Ou, se você quiser ir naquela praia, vá de manhã e volte de manhã, porque à tarde o caminho vai encher de água e você não vai conseguir voltar. Será que o nosso mentor não tem esse papel de guia? Ele não vai fazer isso por você, mas ele vai dizer: olha, isso pode acontecer se você fizer. Porque nem guia, nem mentor, nem Jesus toma de nós a experiência, mas nos intui e fala: olha, toma cuidado, eu já passei por isso. Então, aqui existem riscos, e os riscos são esses. E quantas vezes a gente não faz o que com o risco? Põe a mão na orelhinha e não escuta, né? E aí trupica, bebe a água que não era para beber, come do fruto que não era para comer, sem analogia com Adão e Eva, por favor. O fruto aqui pode ser só um frutinho venenoso, não é essa a ideia, mas estamos lá, estamos evoluindo, estamos subindo cada vez mais. E o dia que a gente chegar no cume dessa montanha, provavelmente lá a gente encontra a face de Deus, né? Ou entenda melhor essa face de Deus, ou entenda melhor nós mesmos. Não somos criados por Ele? Talvez não é isso que nós buscamos lá em cima. De repente, lá em cima só exista um espelho, né? Mas um espelho que você vai enxergar alguém que não é o mesmo que começou lá de baixo do seu pé, na montanha, mas ainda assim um espelho. Mas é bacana, dá para fazer poesia, dá para tergiversar, dá para fazer bastante coisa, dá para a gente fazer bastante coisa. Mas temos que perseverar, né? Coisas que são importantes. Preparar. Cada vez que você tem oportunidade, revisar o que você está levando para a mochila. Revisar o que é importante. Tirar aquela tralha, que nem quando a gente viaja, leva um monte de roupa e não precisa, né? A gente pode fazer um monte de metáfora. Aí você olha e fala, da próxima vez eu vou levar menos roupa. Eu, pelo menos, sempre falo isso e isso não acontece. Eu estou usando mal o meu poder de revisar minha mochila. Parece que só aumenta o tamanho da mala. E as companhias aéreas diminuindo os quilos que você pode levar, né? E talvez seja esse o estreitamento do funil, né? Que nos requer, de novo, uma leveza maior. O que eu preciso, você falou isso, né? O que eu preciso realmente para subir essa montanha, né? O que eu preciso realmente? Eu preciso levar certas coisas? Eu acredito que não. Mas ainda nos é difícil. Essa revisão nos é difícil. Às vezes a gente ouve aquele amigo que não é amigo, aquele próximo que não deve ouvir, e dá o conselho para você dar a volta na montanha que é melhor, né? Eu me lembro, época longínqua, que eu já vou devolver para você, mas teve uma época que minha mãe morou no interior e nós íamos pescar no rio, e o rio não era enorme, o rio devia ter no máximo 30, 40 metros de largura. E as conversas de pescador, né? Você ia, descia o barranco, sentava lá e começava a jogar, não vinha nada. Aí você falava, poxa, lá do outro lado deve ser melhor, deve ter mais peixe.
Só que você estava jogando o caniço no na outra margem. Então, se você fosse lá, o que você ia fazer? Jogar o caniço no teu pé ali. Então, na verdade, nós nos enganamos muitas vezes querendo achar soluções mirabolantes que elas são muito simples, né? Mas que a gente ainda não enxerga e ainda não entendeu esse contexto todo. Mas é isso aí, Fabinho. Acho que a gente tem que se cercar de pessoas boas e está sempre revisando, está sempre perseverando, está sempre tendo fé, acreditando que vai conseguir. A fé é muito importante nesse processo, mesmo quando a gente erra e dá a volta que não devia dar. Olha, é isso aí. Bom, para em resumo, tá? A metáfora da montanha, ela vem falar do nosso crescimento, da nossa exploração, dos momentos difíceis, dos desafios que a gente passa perante a existência, mas também, Carlos, como você disse, nos platôs, ou é, e não digo nem no platô entre uma existência e outra, mas em cada degrauzinho que a gente sobe, a gente tem a oportunidade de apreciar a jornada, né? A paisagem. O que é que você já conquistou? Não é muito bom quando você fala assim, cara, eu melhorei nisso. Antes eu era assim, olha, já estou conseguindo fazer diferente, pensar diferente, rever as minhas atitudes, né? De uma determinada forma, que não cabe mais aquilo. Isso é subir um degrau, né? E não é bacana quando você consegue e faz parte da tal da reforma íntima, você vê aquilo que você também já melhorou, não viveu num processo de cobrança. Porque o que acontece? Quando a gente entra também num processo de extrema cobrança, a gente meio que se frustra, né? Fica pensando na distância que a gente percorreu muito pouco, quando o Carlos falou que a gente começa naquele empolgo, aí eu quero subir, e acaba se cansando, e não aproveita o quê? A paisagem da subida, que tem muito desafio, tem pedra que rola, tem barranco, tem desafio, tem as nossas provações, às vezes você dá uma derrapada, mas quando você olha para trás, quando você olha ao redor, tem uma paisagem muito bonita, né? Assim, quando você está escalando, quando você está subindo, tem a oportunidade de ver e de conhecer muita coisa boa, inclusive pessoas muito boas, gente muito bacana que está tentando subir igual você, né? Que está se esforçando. E também lembrar que, assim, uma coisa é a gente querer orientar, né, auxiliar o outro a subir. Outra coisa é querer levar o outro nas costas, porque às vezes você não está aguentando nem se levar, vai cansar. Às vezes a pessoa não quer, você está forçando algo que ela não está preparada para entender ou para aceitar. E daí vale refletir um pouquinho na diferença. O que é estender uma mão e o que é carregar no colo, né? Que é diferente. Você tem essa capacidade, acho que Jesus até teria, mesmo assim ele não faz isso, né? Ele auxilia, ele estende a mão para que fala assim, olha, você tem condições de vir. Vamos dar um passo aí, se esforça mais um pouquinho, que você consegue subir mais um degrau. Então, vale a pena refletir. Então, eu quero hoje, para encerrar o nosso bate-papo, conta aí nos comentários. Olha, você já subiu algum degrau da sua existência? Como que você se sentiu quando você subiu? Falou assim, olha, eu me esforcei e consegui tal coisa de âmbito espiritual, não só material, tá? Que material a gente sabe que a gente tem mais facilidade de conseguir as coisas. Requer esforço, não estou menosprezando, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, olha, eu era impaciente, estou conseguindo rever isso. Como que eu me sinto hoje, né? Gostava de uma maledicência, hoje eu já não me cabe mais. É um degrau a ser conquistado.
Como que você se sente? Coloca aí nos seus comentários, tá? E hoje tem uma novidade, tem prece no final. Então, eu espero que você aproveite, que você reflita bem sobre a sua subida individual e também como ela interfere no coletivo, porque nós temos a nossa subida individual, mas vivemos no coletivo e interferimos coletivamente com a nossa influência, com o nosso pensamento, com as nossas falas e com as nossas atitudes. Então reflete aí, coloca nos seus comentários, dá o seu like, compartilha. Até semana que vem. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Ao subirmos os degraus da vida, que possamos buscar a tua orientação e força, e a cada passo desta jornada, reconhecermos que na dança existencial, cada avanço é um abraço do teu amor que nos guia. Cada degrau conquistado é uma vitória que celebramos, sabendo que é pelo teu amor que seguimos. Que a tua luz, a tua sabedoria ilumine a alma, guia-nos nos caminhos da retidão. Ao caminharmos pelas escadas do destino, ao enfrentarmos os desafios, que tenhamos a fé e a confiança de um coração que caminha contigo, uma ascensão marcada pelo canto suave, a sinfonia da perseverança e fé. Que na subida, cada degrau seja uma jornada que nos encante, onde a esperança possa desenhar os sonhos e o futuro se desvelar em luz a guiar. Que a subida torne-se uma dança de determinação, em que cada esforço é celebrado, o teu amor constante em nossas existências, e nessa música existencial da vida, que o compasso seja conduzido por ti, meu Pai, e a cada degrau um eterno processo de crescimento e aprendizado, aceitando a jornada, confiando que alcançaremos juntos alturas que jamais imaginamos. Ao amor dedicamos a nossa subida, pois sabemos que contigo, ao nosso lado, somos e seremos fortalecidos para sempre. Graças a Deus.